Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí sobre os 30 personagens de One Piece mais poderosos de todos os tempos, em minha opinião. Vai ser um vídeo talvez aí um pouquinho longo, mas eu gosto muito desse negócio aí de comparar a força dos personagens, fazer rankings aí de força, essas coisas. E One Piece é um anime especial, né, nesse quesito, porque é bem legal a gente tentar colocar os personagens em vários níveis, por exemplo, nível Almirante, nível Yonko, nível Shichibukai, essas coisas, e eu acho bem interessante esses tipos de discussões aí sobre as forças dos personagens. E aqui nesse vídeo eu vou dar minha opinião aí sobre os 30 personagens que, ao meu ver, aí são os que mais foram poderosos no passado ou que são até hoje da série aí. E alguns personagens, como por exemplo Kong, Joy Boy, membros do Gorosei, Ryuma, entre alguns outros aí que eu posso estar esquecendo agora, não vão estar aqui nessa lista puramente por falta de feitos e por falta da gente ter visto eles fazer alguma coisa aí na série. Não dá pra realmente ser justo e colocar eles em um lugar correto aí, sem saber nada, né, basicamente, sobre esses personagens. Apesar de a gente saber que eles provavelmente são muito poderosos, é bem complicado aí colocar eles numa lista sabendo tão pouco deles aí. Mesmo assim, alguns personagens eu vou estar colocando nessa lista aí, que a gente sabe bem pouco deles, mas pelo hype, pelo que é dito sobre eles no mangá, pelo algumas dicas assim que o Oda dá pra gente sobre esses personagens, dá pra mais ou menos ter uma ideia aí de quão forte eles são. Mas, bom, eu já enrolei muito para esse vídeo não ficar tão muito grande assim. Vamos começar logo aí com a lista. E em 30º lugar temos o diretor de Impel Down, ou ex-diretor agora, Magellan. Sim, Magellan. Ele tem uma fruta realmente muito apelona, muito poderosa, a fruta do veneno. Basicamente, se você tocar no veneno que ele produz, você vai provavelmente morrer aí. É uma das frutas ofensivas mais fortes da série. A razão pela qual ele está em último lugar aqui da minha lista, obviamente, é pela falta de hack dele. Pelo menos eu acho que ele tem sim o hack, pelo menos hack do armamento e a hack da observação. Só que não foi mostrado isso, e como não foi mostrado, não dá pra colocar ele muito mais alto do que isso aqui. Mesmo assim, por tudo que ele mostrou em Impel Down, ele derrotou, pra ter uma ideia, os 5 membros do Barba Negra, da tripulação do Barba Negra, juntos com um ataque só. E se não fosse pelo Shiryu lá, todos eles teriam aí basicamente morrido. Seria o fim do Barba Negra lá em Impel Down. E no final a gente viu também pessoas como Jinbei, Crocodile, Luffy e Ivankov, todos correndo do Magellan, porque eles sabiam que nenhum deles seria capaz de derrotá-lo. O cara realmente é um monstro. Só está aqui no número 30 porque ele ainda não mostrou o hack. E mesmo assim eu considero ele como um personagem incrivelmente poderoso, por isso coloco ele na lista. No número 29, em 29º lugar, temos o líder dos piratas Don Quixote do Flamingo. Acho que o do Flamingo não tem que ter tanta explicação assim. O cara foi um dos maiores vilões da série até agora. O cara era um monstro muito poderoso. Ele tem os 3 tipos de hack: hack do armamento, hack da observação e o hack do rei. Ele sabe usar sua fruta, apesar da fruta dele não ser tão apelona quanto a do Magellan, ele sabe usar ela de formas muito criativas e muito bem. E a sua resistência física é incrível, a gente viu isso na luta contra o Luffy. O Luffy teve que usar o King Kong Gun para acabar derrotando ele, e mesmo assim ele já estava muito machucado de muitos outros ataques que ele tinha levado, não só do Luffy, como também do Law
e etc. Ou seja, esse cara é um monstro, um dos maiores vilões que nós tivemos até agora, e por isso eu coloco ele aí na 29ª posição. Em 28º lugar, temos aí um ex-revolucionário, ex-Shichibukai, ex-rei, ex de tudo, basicamente, o Bartolomeu Kuma, que agora, infelizmente, se tornou aí um escravo dos Tenryubitos. Eu coloco o Kuma aqui basicamente porque, cara, a fruta dele é uma das mais apelonas também, igual a do Magellan, só que eu acho que é ainda um pouco mais apelona do que a do Magellan, pois ela permite o Kuma fazer coisas inacreditáveis. Ele pode repelir a si mesmo numa velocidade tão alta que parece como se ele estivesse se teletransportando. Ele consegue comprimir o ar, utilizando aí a sua fruta também, e lançar isso em forma de ataque contra os outros. Ele consegue repelir dor e usar isso como arma contra outras pessoas. Ele consegue fazer uma bomba de ar comprimido. Cara, é basicamente infinito as possibilidades do que ele pode fazer com essa fruta. Nós nem vimos tudo até agora que ele pode fazer. E ele foi capaz de derrotar o Chapéu de Palha 2 vezes seguidas. Uma vez lá no Thriller Bark e depois lá no Arquipélago de Sabaody. Ele basicamente fez eles desaparecerem sem o menor esforço. E eu tenho quase certeza também que ele tem hack, pois eu acredito que ele era aí o segundo no comando do Exército Revolucionário antes do Sabo. Então não é possível que ele não tenha hack, basicamente. E por isso, pela sua fruta ser tão apelona e a gente não ter visto tanto dele antes da série, mas pelo que a gente viu ele ser um monstro desse nível, eu coloco ele aí em 28º lugar. Mas levando em consideração que ele esteja com a sua mente intacta, que ele tenha sua consciência. O estado atual dele, ele com certeza não estaria aqui nesse top 30, mas se ele tivesse com a sua consciência, sim, ele estaria aí no top 30, na minha opinião, em 28º. Em 27º lugar, temos um dos personagens mais populares da série, o segundo no comando aí do Chapéu de Palha, o Roronoa Zoro. Se fosse alguns capítulos atrás aí, talvez ele nem aparecesse aqui nessa lista, mas pelo que a gente viu ele fazer contra o Kaido aí recentemente, ele conseguiu causar um dano aí ao Kaido. Ele está muito poderoso agora, então eu acho que ele derrotaria já personagens como o Doflamingo, o Kuma e o Magellan. Então não tem como, eu tenho que colocar ele aí na lista dos 30 mais fortes. Ele foi muito impressionante contra o Kaido. Em 26º lugar, temos o mão direita agora do Kaido, o King. O King a gente não viu muito dele ainda, porém, para ser o mão direita da criatura mais forte do mundo, de um Yonkou, eu creio que ele está aí em nível mais ou menos comparável aos outros comandantes de Yonkou. Ou seja, talvez o Zoro possa estar mais ou menos nesse nível também, mas o Zoro ainda teria que, na minha opinião, derrotar um desses para poder passar eles nessa lista. Então, por enquanto, eu coloco o King aí acima do Zoro aí no número 26. Só que o King, a gente viu menos dele aí em comparação aos outros, portanto é por isso que ele fica aí um pouco mais baixo do que os próximos que eu vou falar agora. Em 25º lugar, temos outro mão direita de Yonkou, desta vez o mão direita da Big Mom, sim, o Charlotte Katakuri. O Charlotte Katakuri a gente viu bastante dele aí no arco ali de Holy Cake, antes de Wano, basicamente. Teve aquela luta lá muito legal dele ali contra o Luffy, uma das melhores lutas na minha opinião, e que nós vimos até agora em One Piece. E cara, ele tem os 3 tipos de hack, principalmente ele é principalmente bom no hack da observação. A gente viu que o hack dele é tão bom que ele consegue ver um pouco no futuro aí, até que o Luffy aprendeu também um pouco disso. E pelo que a gente viu ele fazer, eu ainda coloco ele aí um pouco acima do King. Ele é muito poderoso mesmo.
não tem muito como... Não tem por que eu ficar me alongando tanto, porque a gente viu mais as coisas que eles conseguem fazer do que o King. E como ele é comandante, o primeiro no comando de um Yonko também, mão direita, eu coloco ele aí por enquanto aí acima do King. Em 24º lugar, temos mais um com o mão direita de Yonko, dessa vez o Marco, só que agora ele não é mais, né, o mão direita do Barba Branca, pois o Barba Branca morreu. Mas eu coloco ele aí acima do Katakuri, porque a gente viu ele conseguindo aí lutar contra os almirantes por um tempo lá na Guerra de Marineford, e agora no Arc de Wano a gente viu ele também lutar um pouco lá contra a própria Big Mom lá. Então ele mostra algumas coisas muito interessantes, sem contar que a fruta dele também é uma das mais legais e mais úteis aí da série, permite ele curar a si próprio, o que torna ele muito difícil de ser derrotado aí, e por isso eu coloco ele aí na frente do Katakuri. No número 23 temos o atual segundo no comando do Exército Revolucionário e irmão do Luffy, o Sabo. O Sabo, eu estou colocando ele aqui porque, cara, ele foi muito impressionante contra o Fujitora lá. E não só isso, a gente sabe que o hack do armamento do Sabo é muito bom, é muito avançado, pois quando ele era bem jovem ele já era capaz de usar o hack do armamento avançado. A gente viu durante um flashback dele lá em Dressrosa. E agora ele possui não só esse hack tão poderoso, como a própria Mera Mera no Mi do Ace, o que torna ele um monstro muito poderoso. E como ele é o segundo no comando do Dragon, que eu acho que é um dos personagens mais poderosos de todos da história de One Piece, eu acredito que ele é com certeza aí tão poderoso quanto os primeiros comandantes dos Yonkous, e eu coloco ele na frente do Marco pelo que a gente viu do hack do armamento dele, que é uma coisa absurda aí. Em 22º lugar, temos agora o nosso protagonista, o Monkey D. Luffy. A gente viu recentemente, o Luffy é simples, a gente viu recentemente ele ser capaz aí de enfrentar o Kaido por alguns minutos, vamos dizer assim, de igual para igual. Ele conseguiu causar alguns danos aí no Kaido usando sua forma híbrida. Então, e não só isso, ele aprendeu a imbuir o hack do rei nos seus ataques. Ele realmente chegou em um nível diferente agora. E com certeza ele é mais forte do que a maioria aí dos primeiros comandantes de Yonko aí. Na minha opinião, pelo menos. Portanto, eu coloco ele agora na frente do Sabo aí. Em 21º lugar, temos aí o único comandante de Yonko atual que eu creio que ainda esteja aí na frente do Luffy, o Ben Beckman. E por que eu tô colocando o Ben Beckman na frente do Luffy? Bom, a gente viu lá os caras da marinha dizerem aí, creio que foi em um dos episódios agora recente, quando saiu de Wano e mostrou as recompensas. Foi naquele episódio lá que contou sobre os Piratas Rocks e tudo mais. O cara que tava falando sobre as tripulações, as recompensas dos Yonkos e tudo mais, ele disse que a tripulação do Shanks é a mais balanceada de uma forma geral aí. E o Ben Beckman, ele é comparável ao próprio Shanks. Realmente eu sabia, isso na verdade eu vi uma notícia em um outro vídeo no YouTube aí, que diz que o Ben Beckman é quase tão infame quanto o próprio Shanks. Ou seja, como a tripulação dos Shanks entre os Yonkos é a mais equilibrada aí em questão de força entre os seus comandantes e o próprio Yonko, que é o Shanks, eu acredito que o primeiro comandante do Shanks, o Ben Beckman, é o mais forte de todos atualmente. Realmente, esse é um pouco de especulação minha, mas por enquanto eu acredito que ele esteja aí por enquanto na frente do Luffy aí. A gente viu que ele até assustou um pouco o Kizaru lá durante a guerra, apesar que eu acredito que seja mais uma trollagem do Kizaru que aconteceu lá do que qualquer coisa. Mas por enquanto eu coloco aí o Ben Beckman na 21ª posição. Muito bem, vamos para o top 20 agora. Em 20º lugar, temos aquele almirante que a gente basicamente não viu nada dele até agora, o Ryokugyu, também conhecido como Green Bull ou Touro Verde.
Como ele é um almirante, eu pessoalmente acredito que os almirantes estão um pouquinho acima aí dos comandantes Yonko, até um pouquinho decente aí, não tão pouco. Mas como a gente não viu nada desse cara até agora, eu coloco ele aí abaixo dos outros almirantes por enquanto, mas espero ver mais dele. Com certeza ele é um monstro também, porque almirante basicamente sempre é muito incrível, um monstro. Eles são monstros, que eu quero dizer. E em 19º lugar, temos aí o líder dos Bainhas Vermelhas, Kozuki Oden. A razão pela qual eu coloco o Oden acima do Ryokugyu, basicamente é porque a gente não viu nada dele ainda na série aí. E o Oden se mostrou pra mim, na minha opinião, durante o flashback dele, ser nível aí comparável aos almirantes e talvez até mesmo aos Yonkos aí. A gente viu ele causar um dano aí bem impressionante no Kaido. E ele também foi capaz de sobreviver aí fervendo em um óleo a 700 graus por 1 hora. Sem contar que a gente viu ele enfrentar Barba Branca, Gold Roger e entre outras várias coisas que provam que ele era um monstro incrível. E eu acho que ele é realmente um dos personagens mais poderosos que a gente viu aí desde o início da série. Portanto, eu coloco o Oden aí no número 19. No número 18, temos outro almirante, o Almirante Fujitora. A gente viu bastante aí do Almirante Fujitora durante o arco do Dressrosa, e a gente sabe que ele tem uma das Akuma no Mi mais apelonas de todas. A gente sabe que em animes gravidade é sempre um dos poderes mais apelões. E sem contar que ele tem que ter um hack da observação incrível para ser um almirante cego. Eu creio que ele deve ter um dos melhores, se não o melhor hack da observação de todos os personagens aí da série, mas teremos que esperar para ver. A razão que eu coloco ele aqui é porque ele é um almirante um pouco mais recente e eu não acredito que ele esteja aí no nível dos 3 almirantes do pré-time skip. Mas mesmo assim, não vejo tanta diferença aí entre ele e aqueles 3 lá, porque ele se mostrou realmente incrivelmente poderoso durante aí Dressrosa. Espero ver mais dele aí no futuro, talvez até mude aí minha opinião sobre ele no quesito força. No número 17 temos o Almirante Aokiji. Quer dizer, ele não é mais um almirante agora, agora dá pra chamar ele de Kuzan. Ele parece estar se aliado agora aos Piratas do Barba Negra, mas esse não é um vídeo para discutir isso. E, bom, ele foi capaz de enfrentar o Akainu por 10 dias, e isso por si só já coloca ele num nível aí um pouco mais alto do que o próprio Fujitora, na minha opinião aí. O Aokiji, o poder dele de gelo é muito legal. Ele consegue congelar uma quantidade gigantesca de coisas instantaneamente, basicamente. E a gente não viu tanto em questão de hack dele, mas eu acho que ele tem um hack também muito poderoso para poder enfrentar aí, o Akainu. Então por isso eu coloco ele aí em 17º lugar. Em 16º lugar, temos aí meu personagem favorito da série, o Almirante Kizaru. Ele é um almirante aí que a gente não viu tanto em comparação a Fujitora, ou ao Aokiji, ou a própria Akainu. Só que pela personalidade dele, pelo que ele fez em Marineford, a gente não viu ele se ferir enquanto enfrentava Barba Branca, Marco, etc. Ele foi acho que um dos únicos, ou se não foi o único personagem a sair de Marineford aí, sem nenhum arranhão. A sua fruta, ela é uma das melhores frutas que existem, por isso eu acho que a personalidade dele é assim, tão relaxado. Ele sabe que é muito difícil alguém significar alguma coisa pra ele, assim, em questão de força. Ele se vê, eu acho, um pouco como mais poderoso do que todo mundo. Eu não vejo ele sendo derrotado aí pelo Aokiji facilmente. Seria uma luta incrível, mas como o Aokiji acabou já sendo derrotado pelo Akainu, e o Kizaru a gente ainda não viu ele em uma luta séria de 1 contra 1, e eu não vejo ele sendo derrotado pelo Aokiji, eu coloco ele aí por enquanto na frente do Aokiji. Porque, cara, ele é muito apelão e a sua fruta ela é incrível.
Em 15º lugar, temos aí o primeiro Yonkou, o Barba Negra. Bom, não tem tanto também o que falar dele aí. Ele possui talvez a paramécia mais poderosa de todas e a logia mais poderosa de todas. Só que o problema dele é que a gente não viu tanto dele aí após o time skip. E eu acredito que ele ainda seja aí o Yonkou atual mais fraco de todos. E também tem toda a questão do hack. A gente quase não viu ele usar hack aí. Eu queria ver mais sobre isso, sobre o hack dele, se ele é bom em algum tipo de hack. E portanto eu acho que o 15º lugar para ele está bom por enquanto aí. Em 14º lugar temos o atual almirante da frota da marinha, e um dos maiores vilões aí da série no geral, e talvez o principal vilão da Guerra de Marineford, o Akainu. Esse cara, com certeza, quase é o marinheiro mais poderoso atualmente, a não ser que o Kizaru mostrar alguma coisa. Eu acredito que pode ser que o Kizaru mostre alguma coisa aí no futuro que supere o próprio Akainu, mas por enquanto eu tenho que colocar o Akainu aí como o marinheiro mais poderoso atual aí da série. Ele foi capaz aí de enfrentar o próprio Barba Branca aí quase de igual para igual durante a Guerra de Marineford. E foi capaz de derrotar o próprio Aokiji. Esses dois feitos aí eu acho que eu não tenho que falar mais muito sobre ele, né? Então vamos pro 13º lugar. 13º lugar seria o mão direita do antigo Rei dos Piratas, Gold Roger, o Rayleigh. Mas o Rayleigh no seu auge, não o Rayleigh velho agora atual. O Rayleigh no seu auge, eu acredito que é comparável com Yonkous atuais. Ele parecia ser um monstro. A gente viu no flashback recente ele bloqueando o Marco com apenas um dedo, que foi muito legal. E, cara, pra ser um monstro daquele lá, a gente viu ele velho sendo capaz de enfrentar um almirante, o Kizaru, de igual para igual, basicamente. Então, no seu auge, ele tem que ter sido aí, pelo menos, mais ou menos, nível Yonkou mesmo. Com certeza é um dos maiores monstros aí que a gente viu na série, o Rei das Trevas, Rayleigh. Em 12º lugar temos aí o Sengoku, mas também no seu auge. Ele foi das maiores lendas aí também da marinha, juntamente com Garp. Algumas pessoas aí consideram ele praticamente como uma lenda quase do mesmo nível do Garp. Aí eles sempre foram mencionados juntos, o Garp, o herói, e Sengoku, o Buda, como as duas maiores forças da marinha aí do passado. E ele também foi o almirante da frota aí por um tempo, a gente viu lá durante a Guerra de Marineford. E no seu auge, eu acredito que ele tenha sido um monstro aí, realmente. Portanto, eu coloco ele em 12º lugar. Em 11º lugar, temos aí a única Yonkou mulher e a que eu acredito ser a mulher mais forte de todos os tempos em One Piece, a Charlotte Linlin, também conhecida como Big Mom. Bom, eu não acho que eu não tenho que falar muito aí sobre ela, né? Porque basicamente até hoje ela basicamente sofreu o que no máximo alguns arranhões quando ela estava tendo uma crise emocional. O corpo dela é basicamente impenetrável. Desde criança quando ela tinha 5 anos, ela foi considerada para ser uma almirante da frota no futuro aí. A gente viu que ninguém consegue causar qualquer tipo de dano a ela. A fruta dela é uma das mais apelonas, ela consegue literalmente retirar tempo de vida das pessoas que se assustam na presença dela, que é basicamente quase todo mundo da série aí. E, cara, ela é, como eles próprios dizem no mangá, no anime, no mangá, etc., eles dizem que ela é basicamente aí um fenômeno da natureza. Ela é um monstro. Talvez quando a gente vê mais dela aí, se mostrar ela usando o poder total, talvez ela vá até pra cima, mais acima aqui nessa lista, porque, cara, Big Mom ela é incrível, velho, em questão de força.
Mesmo assim, para você ver o nível dos monstros que estão nessa lista agora a partir do 11º lugar, mesmo assim ela está em 11º. Mas agora, finalmente, vamos entrar aí no nosso top 10 dos personagens mais poderosos de todos os tempos da obra. Em 10º lugar, vamos começar com a criatura mais poderosa do mundo. Pelo menos esse é o título dele. Kaido, o Yonko. Pra gente ter uma ideia do nível dos outros que estão nessa lista, a gente começa no número 10 com a criatura mais forte aí do mundo. Bom, o próprio título dele já explica por si só a razão dele estar nessa lista, né? Mas a gente tem visto ele se mostrar realmente um tanque, uma coisa difícil de ser derrotada aí durante esse arco. Ele já sofreu muitos danos, lutou com inúmeras pessoas e até agora ninguém se provou aí capaz de enfrentar ele de igual para igual. Vamos ver aí se o Luffy vai ser capaz de derrotá-lo no final deste arco. Por enquanto ele tem se mostrado impressionantemente forte. E portanto é por isso que eu coloco ele aí em 10º lugar na lista. Em 9º lugar temos o maior espadachim do mundo, Drácula Mihawk. Esse cara vai ser aí o último oponente do Zoro na série. E como o Oda provavelmente está deixando melhor para o final, a gente não viu tanto dele assim até agora. O que a gente viu foi um pouquinho da sua força durante a guerra de Marineford. E, cara, ele nem usou ataques com nome até agora. E ele já se mostrou muito acima da maioria dos personagens da série. Ele é um Shichibukai, era, né, um Shichibukai sem tripulação. E, cara, eu acredito que ele tem que estar aí pelo menos no nível Yonko para representar aí um último inimigo decente aí pro Zoro. Seria muito legal. Vai ser muito legal quando o Zoro derrotar ele aí numa luta no final da série. Por enquanto eu coloco ele aí em 9º lugar. Em 8º lugar temos mais um Yonko, o Shanks. Sim, o Shanks, um personagem aí bastante misterioso, mas pelo que a gente viu ele ser capaz de fazer, ele conseguiu parar a Guerra de Marineford apenas com a sua presença. Lembrando que na Guerra de Marineford tínhamos os 3 almirantes e o Sengoku, o Barba Negra. E quando o Shanks chegou lá, ele conseguiu parar a guerra apenas com a sua presença aí. Sem contar que ele foi capaz de parar o Kaido de ir para a guerra de Marineford um dia antes dele aparecer lá. Porque até hoje eu fico pensando sobre o que deve ter acontecido entre o Shanks e o Kaido antes do Shanks ir para a guerra de Marineford. Mas por todo aí o hype dele, por ele ser um dos personagens mais importantes, mostrado desde lá do início da série, eu acredito que ele seja o Yonko mais forte atualmente. E eu não sei, talvez vai que ele seja um dos últimos vilões da série. Eu acredito que talvez seja possível que o Shanks seja mal. Seria tipo um Aizen, imagina um Aizen de Bleach em One Piece. Porém, essa é apenas uma teoria aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas por enquanto eu não tenho certeza se ele é mal, não. É quase que 20% dele ser um personagem que vai se mostrar mal aí, e 80% que ele não vai, que ele vai continuar sendo um personagem aí do bem aí. Mas, cara, uma coisa eu tenho certeza, o Shanks é um dos maiores monstros da série, isso não tenho dúvida nenhuma, portanto eu coloco ele aí em 8º lugar. No número 7 temos o líder do exército revolucionário e pai do protagonista, o Monkey D. Dragon. O Monkey D. Dragon é um cara que é considerado o pior criminoso do mundo. E não só isso, ele também é considerado como o homem mais procurado do mundo. Sua recompensa eu acredito que seja a maior entre todas. E para ser o líder do exército revolucionário, pelo que a gente viu do Sabo, ele tem que ser um monstro de nível altíssimo. Ele também é um personagem muito misterioso,
mas como a gente não viu tanto dele desde o início até agora, eu acredito que ele esteja aí acima. Eu acredito que ele esteja um pouquinho, bem pouco mesmo, mas acima dos próprios Yonkous em questão de força. Eu posso estar errado, mas eu acredito que ele sim esteja aí à frente dos Yonkous em questão de força. Tanto que eu acredito que ele por isso que ele é o representante o maior representante dos inimigos do governo mundial. Se for ver, ele é o que representa a maior ameaça ao governo mundial atualmente. Não é os Yonkous, não são os Yonkous, é o Dragon. Portanto, eu coloco ele aí em 7º lugar, como talvez o personagem mais forte vivo atualmente, ou um dos. Mas não tenho certeza ainda, essa é apenas a minha opinião sobre ele aí. Em 6º lugar, temos um cara aí que eu não sei tanto sobre, porque eu nunca assisti aí um episódio sobre ele, pra falar a verdade. O episódio 0, eu acho que ele aparece, e tem um filme também sobre ele, eu também não assisti. Mas eu sei que ele era um dos maiores rivais aí do Gold Roger na época dele. E ele era comparável com o próprio Gold Roger e com o Barba Branca em força. Portanto, não tem como eu pôr ele muito abaixo deles aí aqui nessa lista. E portanto, em 6º lugar eu coloco aí o Chique, o Leão Dourado. Em 5º lugar temos o que foi aí talvez o maior marinheiro de todos os tempos e o mais poderoso marinheiro de todos os tempos, o avô do Luffy e pai do Dragon, o Monkey D. Garp. Eu não vou me estender muito aí sobre o Garp porque o vídeo já está longo, mas ele foi capaz aí de derrotar o próprio Rox, que ainda vai aparecer na minha lista aí. Claro que ele estava aí em parceria com o Rei dos Piratas, o Roger, mas o cara treina destruindo montanhas, foi capaz de derrotar o Rox aí com a ajuda do Roger. É considerado o marinheiro mais poderoso de todos os tempos aí. Cara, tem muito coisas sobre o Garp que colocam ele aí como um dos personagens mais fortes de todos os tempos aí em One Piece. E o 5º lugar aí pelo menos o 5º lugar ele tem que estar aí nessa lista, não tem como ele estar abaixo disso, o Garp no seu auge. Em 4º lugar temos Barba Branca, o maior rival de Gold Roger entre os piratas e o homem que era considerado o homem mais forte do mundo. Também acho que não tem que falar muito sobre o Barba Branca aí. A gente viu o que ele foi capaz de fazer em Marineford. Apenas assistam o arco de Marineford e vejam o que o cara é capaz de fazer. Sem contar que aquilo era o Barba Branca velho e doente. E isso aqui eu tô colocando ele em 4º lugar, mas ele no seu auge. Só dá pra gente imaginar o que ele era capaz de fazer no seu auge. A gente viu um pouco aí durante o flashback do Oden o que ele era capaz de fazer, mas tipo, a gente não viu tanto dele aí no seu auge, então. Mas só de a gente ver o que ele fez lá em Marineford, tudo que ele fez lá, obviamente coloca ele aí nessa posição aí da minha lista. Em 3º lugar temos ele, o Rei dos Piratas. Isso mesmo, o Rei dos Piratas não está em 1º lugar na minha lista, ele está em 3º lugar. Por que ele está em 3º lugar? Bom, vou falar quando chegarmos nos 2 primeiros lugares. Mas o Gold Roger, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens mais poderosos de todos os tempos em One Piece. Ele era basicamente o Rei dos Piratas, ou seja, ele estava um pouco aí acima até do próprio Barba Branca, ou seja, não tem como ele ter sido mais fraco do que o Barba Branca, só mais forte do que o Barba Branca. Ele era o Rei dos Piratas, afinal de contas. E a gente viu um pouquinho aí da sua força até quando o Oden tentou atacá-lo e com um ataque só ele causou danos ao Oden, que a gente sabe que é um monstro que ficou lá fervendo em óleo por 1 hora no óleo que estava a 700 graus. E com um ataque o Roger conseguiu ferir ele. Eu acho que não tenho que falar muito sobre o Rei dos Piratas aqui, porque ele está no número 3, né? Mas agora vamos ali para a parte mais talvez interessante desse vídeo aí, o final.
onde eu vou especular bastante, né? Eu vou estar especulando porque não tenho certeza. Porém, temos evidências aí de que esses personagens são incrivelmente fortes. Então eu vou estar colocando aí no número 2 o Rox the Shebeck. Um personagem que a gente foi introduzido a ele não muito tempo atrás aí. No anime até mais recente ainda, nesse episódio que o Sengoku explica sobre os Piratas Rox e tudo mais. Para derrotar o Rox, teve que se juntar Roger e Garp. O cara queria ser o rei do mundo e eu não acho que ele estava tão longe disso. Se não fosse ali pelo Roger e pelo Garp se juntarem, talvez ele tivesse conseguido isso. Cara, pra gente ter uma noção do tão poderoso que esse cara deve ter sido, o cara tinha na sua tripulação Barba Branca, Kaido, Big Mom, Chique. Veja quantos dos caras que estão aqui nesse top 10 o cara tinha dentro da sua própria tripulação. Sem contar outros aí, personagens de renome aí, que a gente nem conhece, mas foram mencionados lá. Então, o Rox tem que ter sido um monstro de um nível que a gente até agora nem sabe, nem tem noção. Eu realmente espero que agora, durante o flashback do Kaido, a gente veja um pouco desse cara aí, seja revelado mais sobre o Rox aí, porque, cara, eu estou muito curioso. E eu coloco ele sim acima do próprio Gold Roger, porque foi necessário se juntar Garp e Gold Roger para poder derrotar esse Rox aí. Eu não acho que uma pessoa dessa pode estar abaixo deles, né? Então, por isso eu coloco o Rox como o segundo personagem mais poderoso de todos os tempos em One Piece. Em primeiro lugar, o personagem mais controverso de todos dessa lista aqui é o Im, ou Imo, como alguns gostam de dizer. Bom, por que eu estou colocando esse cara como o mais poderoso de todos os tempos em One Piece? Bom, é pura especulação minha, mas eu fortemente acredito que ele será aí o último antagonista de toda a obra, o último vilão mesmo da série. E ele é o líder supremo do governo mundial. Ele está acima do próprio Gorosei, que é considerado a autoridade máxima do mundo de One Piece. Mas ele está acima deles. Ele permanece escondido por motivos que a gente não sabe ainda, mas talvez ele seja um personagem diferente, talvez ele não seja nem mesmo um humano. A gente viu que a forma dele é um pouco bizarra, eu não sei se é a coroa dele que faz ele ficar daquele jeito meio cônico, parece que ele é uma figura um pouco cônica. A gente não viu ele assim, mas a gente viu tipo uma silhueta do cara. Talvez ele já venha daquela época do século perdido, onde o governo mundial começou a dominar o mundo lá, onde o governo mundial foi até criado mesmo. Ou talvez não, talvez ele seja uma coisa que vai se passando de geração em geração também. Mas mesmo assim, por ele ser aí o líder supremo do governo mundial que a gente viu recentemente, eu acredito que ele será o último vilão de One Piece. E para ser o último vilão de One Piece, o cara tem que ser o mais poderoso de One Piece atualmente, para poder ter aí uma tensão legal aí para o último arco, etc. Então eu coloco ele como o personagem mais poderoso de todos os tempos da obra. Bom, finalmente terminamos aí. Até cansei aqui de tanto falar assim direto sem parar. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Eu sei que tem umas horas que eu dou uma bugada aí, mas espero que tenha dado para entender aí as coisas que eu quis dizer aí. Bom, deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo aí na maioria da lista. Eu sei que não dá para concordar com tudo aí, mas espero que vocês concordem com pelo menos um pouco aí da minha lista. Deixem também nos comentários aí a lista de vocês aí, se vocês quiserem, pelo menos os 10 mais fortes de todos os tempos de vocês aí. Foi legal fazer esse vídeo, um vídeo bem longo aí. Hoje eu tive tempo aí para estar gravando esse vídeo, foi legal. Eu sempre gosto de fazer vídeos aí falando sobre a força dos personagens, essas coisas. E esse vídeo parece ser o mais legal que eu fiz até agora desse tipo aí.
Bom, mas o vídeo tá longo demais já. Então deixem seu like, não esqueçam de deixar o like aí se vocês gostaram deste vídeo e de se inscrever também no canal, que é muito importante. Também compartilhe com seus amigos aí se você gostou do vídeo. Faça o possível para ajudar meu canal a crescer, que é bem pequeno aqui ainda, mas espero crescer aí. E bom, até a próxima então, galera. Falou!